a graça do nosso Senhor Jesus esteja alcançando você, alcançando a sua família nesta manhã abençoada de domingo, né? Domingo este em que nós comemoramos o dia da Bíblia, né? Louvado seja o nome do Senhor. E olha, quero pedir a você, entre no nosso canal no YouTube, se inscreva ali, também ative o sininho para você receber notificações de novos vídeos postados e também deixe lá o seu like, né, o seu joinha, para nos ajudar aqui na divulgação. E compartilhe o nosso canal com seus amigos, pois nós estamos publicando todos os domingos a lição atual da Escola Bíblica Dominical, tá? Então, meu amado, será realmente um grande prazer saber que você está aí com a gente, estudando a Palavra de Deus, tomando conhecimento do livro sagrado, né? E aprendendo as lições de Deus para a sua vida. Meu amado, a lição de hoje é uma lição também importante, porque nos traz o modelo, né, do apóstolo Paulo como zeloso pela sã doutrina da Palavra de Deus. O tema é o zelo do apóstolo Paulo pela sã doutrina. Zelo este que todos nós cristãos devemos ter, primando assim por cuidar da genuína Palavra de Deus. Olha, o nosso texto áureo está em 1 Timóteo capítulo 4, versículo 16, que diz assim: tem cuidado de ti mesmo e da doutrina, persevera nestas coisas, porque fazendo isto te salvarás, tanto a ti mesmo como aos que te ouvem. Amém? Vamos orar ao Senhor nosso Deus. Querido e amado Deus, nosso Pai, Senhor da glória, nós te louvamos pela bênção de estarmos na tua santa e gloriosa presença para estudarmos a tua palavra. Senhor, que o Senhor venha abençoar, meu Deus, a lição de hoje na minha vida, na vida de todos que vão, meu Deus, estudar conosco nesta manhã de domingo. Meu Deus amado, toma a direção e fala aos nossos corações verdades, ó Deus, que precisamos receber de Ti, Senhor, em nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Louvado seja o nome do Senhor. Então, meu amado, estamos em 12 de dezembro de 2021, também estamos festivos, pois hoje nós comemoramos o dia da Bíblia, né? Que Deus abençoe a todos, tá? Que usam a Bíblia, a Palavra de Deus, como única regra de fé e prática. Olha, a verdade prática da nossa lição é a seguinte: a Igreja de Cristo é a única instituição divina aqui na Terra que preserva, que defende a sã doutrina diante dos enganos, dos males, das heresias, tá? Então, meu amado, vem conosco nesta lição, estuda com a gente. Se você está nos ouvindo pelo nosso canal de TV, não mude de canal. Se você está nos ouvindo pela rádio, continue com a gente. E se você está no YouTube, não saia do vídeo, assista, porque com certeza vai edificar a sua vida, tá? Não esqueça de sempre fazer a leitura diária da nossa revista. Você, meu amado, que estuda a revista da Escola Dominical, é muito importante que você faça toda a leitura diária. Siga as orientações da sua revista nas leituras diárias, porque essas leituras, elas estão correlacionadas com a lição e vai abrir o seu entendimento para você receber, para você assimilar melhor a lição da revista, tá bom? Olha, a leitura bíblica que fazemos em classe está lá em 1 Timóteo capítulo 6, versículo 3 ao 6 e o versículo 11. E também em 2 Timóteo capítulo 3, versículo 14
ao 17. É importante que façamos esta leitura para podermos entender também o que o autor da revista, o comentarista dessa revista, vem trazer para a gente segundo o coração de Deus. Tá bom, meu amado? Então, 1 Timóteo, capítulo 6, diz assim: se alguém ensina alguma outra doutrina e se não conforma com as sãs palavras do nosso Senhor Jesus Cristo e com a doutrina que é segundo a piedade, é soberbo e nada sabe, mas delira acerca de questões e contendas de palavras, das quais nascem invejas, porfias, blasfêmias, ruins suspeitas, contenda de homens corruptos de entendimento e privado da verdade, cuidando que a piedade seja causa de ganho. Aparta-se dos tais. No capítulo 3, meus amados, de 2 Timóteo, versículo 14, 15, 16 e 17, diz assim: tu, porém, permanece naquilo que aprendestes e de que fostes inteirado, sabendo de quem o tens aprendido, e que desde a tua meninice sabes as sagradas letras que podem fazer-te sábio para a salvação, pela fé que há em Jesus Cristo. Toda a Escritura divinamente inspirada é proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda boa obra. Amém? Louvado seja o nome do Senhor nosso Deus. Olha, se nós estivéssemos na escola presencial, nós iríamos sugerir o hino de número 306 da harpa cristã para cantarmos. Mas como nós estamos numa aula online, estamos aqui na TV e no rádio, no YouTube, tá? No Face, então nós não iremos cantar o hino desta lição, sugerido por esta lição. Mas eu quero falar para você sobre o objetivo geral da lição deste domingo, tá? O objetivo geral é asseverar o zelo pela sã doutrina. Olha, firmar, sabe? Marcar terreno, ser zeloso, cuidar para que a sã doutrina seja preservada na igreja, nas nossas casas, muito especialmente nas nossas vidas. Amém? E nós também temos os objetivos da lição, tá? Quando nós nos propusemos a estudar a palavra de Deus, e quando passamos a estudar de forma sistemática, como através da escola bíblica dominical, nós queremos alcançar alguma coisa, alcançar o conhecimento da palavra, o entendimento, nós queremos alcançar respostas, não é verdade? E então, os objetivos específicos da nossa lição é conceituar e relacionar a ortodoxia e a heterodoxia, tá? Vamos entender, tá? Esses dois termos para sabermos realmente que relação existe entre esses termos, tá? Quais as diferenças. Advertir a respeito da ameaça da corrupção doutrinária. Olha, devido aos interesses de pessoas inescrupulosas, de pessoas desonestas, pessoas que não têm o temor de Deus, tá? A doutrina bíblica da igreja tem sido ameaçada por pessoas interesseiras, pessoas que vivem atrás de tirar proveito da fé das pessoas.
Então, um dos nossos objetivos é advertir a respeito da ameaça da corrupção doutrinária, para que a igreja, para que você e eu estejamos atentos a essas investidas de Satanás com relação à palavra de Deus, com relação à doutrina bíblica. Também apresentar a igreja como guardiã da sã doutrina, né? Nós nunca podemos esquecer que nós, igreja do Senhor Jesus, somos guardiões da sã doutrina da palavra de Deus. Somos responsáveis por manter a palavra de Deus imaculada, a doutrina bíblica da igreja imaculada, sem transformações, sem infiltração de culturas outras, de opiniões ou de costumes de homens. Amém, meu amado? Então, meu querido, em relação à Bíblia, a palavra de Deus, nós cremos na inerrância, cremos na infabilidade, cremos na suficiência para toda a regra de fé e prática da nossa vida cristã, tá? Para nós, zelar pela sã doutrina que se encontra nas Escrituras Sagradas é inegociável. Foi assim com o apóstolo Paulo. E com a igreja precisa ser inegociável. Então, meu amado, em tempo de ventos de doutrinas que nós vivemos, né, temos doutrinas aí para todos os gostos, tá? Torna-se urgente, tá? A partir da vida e do ministério do apóstolo Paulo, precisamos reafirmar o nosso compromisso com a sã doutrina da palavra de Deus exposta na Bíblia. Então, meu amado, vamos buscar honrar a Bíblia e, ao mesmo tempo, vamos ter coragem de afirmar e reafirmar as gloriosas e antigas doutrinas das Sagradas Escrituras. Essas doutrinas, elas edificam, elas sustentam a Igreja de Cristo ao longo dos tempos, tá bom, meu amado? Então, é importante que nós estejamos comprometidos com a defesa da sã doutrina da palavra de Deus, tá, meu amado? Muito bem, que Deus abençoe, seja bem-vindo a mais uma escola bíblica dominical através do rádio, através da TV e também aqui no canal do YouTube. Qual é o fim do mandamento? Por que devemos zelar pela sã doutrina? Qual o ponto de equilíbrio da sã doutrina? O assunto que nós estudaremos hoje nesta lição vai responder essas questões que se mostram importantes para a nossa caminhada na vida cristã. Que o Espírito Santo do nosso Deus, que habita em nós, enriqueça na graça cada um de nós e também no conhecimento. Amém? Deus seja louvado. E, meus amados, o ponto central da nossa lição, vamos lembrar? É preciso zelar pela sã doutrina. Jamais esqueça de que nós somos guardiões da sã doutrina da palavra de Deus, tá? E a primeira parte da nossa lição, meus queridos, o tema é ortodoxia versus heterodoxia. Heterodoxia, tá bom? São dois termos técnicos, termos importantes, ortodoxia e heterodoxia. São dois termos técnicos necessários à teologia para compreender a distinção entre o ensino correto e o desvio quanto à doutrina bíblica. Então, esses termos nos ajudam a compreender a preocupação de Paulo com a invasão de heresias nas igrejas locais. Olha, já naquela época já havia
essa infiltração, essa invasão de heresias, de doutrinas distorcidas, pensamentos distorcidos, de costumes, de culturas na igreja do Senhor Jesus. E era preciso então que houvesse informações precisas, que houvessem cuidados para que a sã doutrina não viesse a ser mesclada, infectada por ideias e filosofias humanas. Pois bem, o conceito de ortodoxia. Bom, na língua grega do Novo Testamento, a palavra tem como prefixo ortos, que significa o que é direito, o que é reto, tá? Você pode observar aqui em 1 Timóteo capítulo 4, versículo 1 e 2, que diz: mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé, dando ouvido a espíritos enganadores e à doutrina de demônios, pela hipocrisia de homens que falam mentiras, tendo cauterizada a sua própria consciência. Então, na língua grega do Novo Testamento, como falamos, a palavra tem como prefixo ortos, que significa o que é direito, o que é reto, o que é certo. Então, ortodoxia é justamente isso, o que é direito, tá certo, meu amado? E olha, é o sistema teológico único e verdadeiro. É assim que nós entendemos a ortodoxia, né? Então, a definição técnica para a palavra ortodoxia diz respeito à absoluta conformidade com um princípio ou com doutrina, tá? Na teologia cristã, meu irmão, o termo refere-se ao modelo das sãs palavras. Aqui em 2 Timóteo, no capítulo 1, no versículo 13, diz assim: conserva o modelo das sãs palavras de que de mim tens ouvido na fé e no amor que há em Cristo Jesus. Tá? Então, na teologia cristã, o termo refere-se ao modelo das sãs palavras de Deus. Então, logo, a doutrina cristã, ela é ortodoxa, ela é certa, ela é absoluta, tá bom, meu amado? Então, ela é ortodoxa enquanto for coerente com o que Cristo e os apóstolos ensinam. Então, a doutrina cristã não pode mudar. Nosso Deus é imutável, seus pensamentos, seus princípios, sua palavra jamais mudará. E nós jamais poderíamos permitir que a doutrina bíblica da igreja seja deturpada, seja alterada, seja mesclada por filosofias e costumes humanos. Olha, o conceito de heterodoxia. O prefixo dessa palavra, héteros, significa diversos. E esse termo hétero é usado em vários sentidos, né? É usado para entendermos várias outras desejos, várias outras situações da diversidade, né? Então, assim, heterodoxia nos remete à opinião diferente, oposição aos padrões, né? Então, quando se fala em heterodoxia, está se falando justamente em opiniões diferentes e conflitantes, né? Opiniões opositivas aos padrões, às normas ou a dogmas estabelecidos. Se a ortodoxia ela tem um só parecer, a heterodoxia implica várias opiniões a respeito de um mesmo assunto, a respeito de um mesmo objeto. Para o apóstolo Paulo, a igreja deve manter a unidade doutrinária da fé e deve combater com veemência as doutrinas de demônios. Isso
Paulo fala a Timóteo, aqui em 1 Timóteo 4, versículo 1. Mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé, dando ouvido a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios. Olha, é assim que o apóstolo Paulo qualifica as doutrinas enganadoras, enganosas, duvidosas, tá? Então, meu amado, a igreja deve ser, portanto, ortodoxa. Sua advertência é um antídoto para nós nos dias de hoje, tá? Devemos, pois, então, fortalecer a unidade doutrinária em nossa igreja, né, meu irmão? Então, aquela expressão que muitos usam hoje, que não importa o corpo, mas que importa é o coração. Deus não quer o corpo, Deus quer a tua alma. É importante entendermos que o corpo, o nosso corpo, é a expressão da nossa alma, não é? Então, é a expressão do agir de Deus, é o nosso corpo que reflete a expressão do agir de Deus. A igreja deve ser, portanto, ortodoxa. E os costumes, meu querido, que tentam infiltrar na igreja, precisam ser extirpados, precisam ser banidos da nossa igreja. Por quê? Porque somos ortodoxa, né? Nós somos seguidores da sã doutrina da palavra de Deus, uma palavra imutável, que jamais deve ser contaminada com o vírus deste mundo. Tá bom, meu amado? Então, com a ortodoxia, nos referimos à doutrina cristã, enquanto for coerente com Cristo, com o que os apóstolos ensinaram. Com heterodoxia, tudo o que for diferente disso, né? Então, meu amado, não esqueça disso. Se houver diversidade na doutrina, se houver conflitos na doutrina, se alguém tenta mudar, deturpar, corromper a doutrina bíblica da igreja, saia de perto, repreenda, não aceite. Nosso Deus, ele é imutável, ele é o mesmo ontem, hoje e sempre será o mesmo, tá bom, meu amado? Então, é importante que nós possamos, irmãos, reconhecer estas verdades, tá? Precisamos reconhecer que somente a Bíblia, por ser a palavra de Deus, tem a resposta definitiva. Todas as palavras meramente humanas são, na melhor das hipóteses, meros ensinos, e só são verdadeiras à medida que elas se harmonizam com a revelação da Bíblia, tá bom? Tá, irmãos? Então, com base nestas verdades, devemos procurar realmente entender, seguir e defender a palavra de Deus. Olha, a segunda parte da lição traz como tema a ameaça de corrupção doutrinária. Olha, irmãos, a corrupção doutrinária é uma ameaça constante mesmo, sabe? De vez em quando nós temos que encarar situações na igreja que nos preocupam, né? Que vem disfarçada. É os jovens que querem mudança, é os jovens que querem mais liberdade, né? É as irmãs que querem trazer o modismo para dentro da igreja, os irmãos, sabe? São pensamentos que não condizem com a palavra de Deus, tá? Então, nós vimos aqui a advertência do apóstolo. Em 1 Timóteo, Paulo adverte acerca de alguns que não ensinem outra doutrina. Não há outra doutrina para ser aplicada na igreja a que não seja a doutrina bíblica da igreja, tá?
Então, aqui em 1 Timóteo 1, versículo 3, né? Ele diz: como te roguei, quando parti para a Macedônia, que ficasse em Éfeso, para advertires a alguns que não ensinem outra doutrina. Então, meu amado, se alguém está te ensinando outra doutrina, você com certeza vai ser infectado por vírus doutrinários que são falsos, que poderão trazer para você grande perda espiritual e, quem sabe, até mesmo a perda da sua alma. Então, aqui a palavra para outra é héteros, tá? Não ensinar outra doutrina. Então, a palavra, o termo aplicado aqui é héteros, diversos. Por isso, Paulo se refere a outra doutrina como a que nada tinha a ver com a genuína doutrina de Cristo Jesus, nosso Senhor. Então, esse zelo de Paulo para preservar a sã doutrina trazia um contexto de homens sem escrúpulos que não respeitavam os ensinos apostólicos. O apóstolo, ele identifica essas pessoas como lobos cruéis vestidos de ovelhas que investiam contra o rebanho de Deus, não o perdoando. Aqui em Atos dos Apóstolos, no capítulo 20, versículo 29, o versículo 30, diz: porque eu sei isto, que depois de mim, de minha partida, entrarão no meio de vós lobos cruéis, que não perdoarão o rebanho, e que dentre vós mesmos se levantarão homens que falarão coisas perversas para atraírem os discípulos após si. Olha, meu amado, e o que nós estamos vendo acontecer realmente nos nossos dias é isto, né? Pessoas investindo entre nós mesmos, levantando-se homens que trazem coisas perversas, que trazem falsas ideias, ideologias, né? E que tem tirado das igrejas pessoas incautas. Sabe por quê? Porque não estudam a Bíblia, né? E tem levado após si milhares de evangélicos que se denominam cristãos, estão seguindo doutrinas de homem, estão seguindo, meus queridos, a heterodoxia, tá? Doutrinas diversas que não tem nada a ver com a ortodoxia, não tem nada a ver com o que é certo, não tem nada a ver com a doutrina que nós recebemos do nosso Senhor, do nosso Salvador Jesus Cristo. A Igreja de Cristo pertence a um novo tempo e deve obedecer ao ensino do Novo Testamento. Olha, meus amados, quais eram os problemas de ordem doutrinária na igreja daquele tempo, na igreja plantada por Paulo? As igrejas plantadas pelo apóstolo Paulo e também por outros apóstolos no primeiro século sofreram com a infiltração de conceitos filosóficos pagãos e também judaizantes na interpretação doutrinária apostólica. Olha, até hoje as igrejas sofrem, né? Sofrem mesmo com a infiltração de conceitos filosóficos, de conceitos pagãos, né? De conceitos de tradições, né? Da interpretação, tá? E a igreja vem sofrendo até hoje com essas infiltrações, tá? É preciso que a igreja esteja alerta para não aceitar no seu corpo, no seio da igreja, filosofias humanas, filosofias, costumes pagãos. Quando nós viemos do mundo, das nossas tradições, da denominação pagã, da religião pagã, viemos para a igreja de Jesus Cristo, nós trazemos
muita coisa conosco, trazemos uma bagagem enorme conosco. E se a igreja não cuidar para que essa bagagem seja extirpada das nossas vidas, não nos ensinar que nós precisamos nos desprover dessas bagagens, dessas filosofias, desses costumes pagãos, nós vamos implantá-los dentro da igreja. Então, meu amado, as igrejas plantadas por Paulo e também por outros apóstolos lá no primeiro século sofreram, sim, com a infiltração de conceitos filosóficos pagãos e judaizantes. Afinal, essas pessoas estavam vindo lá do mundo, estavam vindo lá das suas culturas para o corpo de Jesus Cristo e queriam trazer toda essa bagagem. Então, muitas pessoas querem trazer para dentro da igreja os costumes que tinham lá no mundo. Muitas vezes, meu amado, a igreja não percebe, ou então vai deixando. Não, o irmão é novo decidido, nós não vamos contrariar o irmão. Depois a gente vai se implantando dentro da igreja costumes pagãos, no que diz respeito a falar, as gírias e etc., no que diz respeito à vestimenta, no que diz respeito a tantas outras coisas, tá bom? Então, outros traziam uma bagagem religiosa do legalismo judaico, então, aliada ao gnosticismo. Então, olha aqui em 1 Coríntios, no capítulo 1, no versículo 12, diz assim: quero dizer com isso que cada um de vós diz, eu sou de Paulo, e eu de Apolo, e eu de Cefas, e eu de Cristo. Então as pessoas traziam seus costumes pagãos, gnósticos para dentro da igreja. Então é lamentável que hoje haja os que defendem e os que banalizam, a graça de Deus, que defendem a banalização da graça do Senhor, da graça de Deus, para, em nome dessa graça, viverem em licenciosidade, viverem as suas vidas como eles querem. Então banalizam. A gente vive pela graça, e pela graça tudo é possível. Jesus está lá nos defendendo, nós estamos na graça, tudo é possível. Mas Paulo diz que todas as coisas são lícitas, mas nem todas nos convêm. E aquilo que escandaliza o nosso irmão, nós não devemos fazer. Então, meu amado, é lamentável que hoje haja os que defendem a banalização da graça de Deus, tá? Em nome dela, vivem de forma diferente, vivem a licenciosidade. Os judaizantes que confundem a liturgia cristã com a judaica, por exemplo, bem como a moral cristã com o legalismo judaico. A igreja de Cristo pertence, meu amado, a um novo mundo, um novo tempo, digo, e deve obedecer os ensinos de Jesus Cristo contidos no Novo Testamento. Olha, nós não podemos esquecer que a igreja de Jesus pertence a um novo tempo, não é verdade? Então, fábulas e genealogias intermináveis. Olha, aqui em 1 Timóteo, capítulo 1, versículo 4, diz assim: nem se deem a fábulas ou a genealogias intermináveis, que mais produzem questões do que edificação de Deus, que consiste na fé. Assim o faço agora. Então, no tempo de Paulo, havia os mestres falsos que propagavam fábulas, lendas da vida judaica, como, por exemplo, o culto aos anjos, Lá em Colossenses 2,18 diz assim: ninguém vos domine a seu bel prazer, com pretextos de humildade e culto dos anjos, metendo-se em coisas que não viu, estando debalde, inchados na sua carnal compreensão. Paulo chama isso de carne, de carnalidade. Então, no tempo de Paulo, haviam os mestres falsos, que propagavam
as fábulas, as lendas da vida judaica, como falamos aqui, o culto dos anjos. Além de não possuírem conteúdo concreto, eles torciam o sentido da verdade apostólica. Então, o apóstolo, ele alerta, ele adverte a igreja quanto a essas coisas e também refutou essas coisas com veemência. Aqui em 1 Timóteo, capítulo 1, versículo 3 e 4, ele diz: como te roguei, quando parti para a Macedônia, que ficassem em Éfeso, para advertirem a alguns que não ensinem outra doutrina, nem se deem a fábulas ou a genealogias intermináveis, que mais produzem questões do que edificação de Deus, que consiste na fé. E ele diz assim: faço agora. Então, meu amado, aqui nós aprendemos que não podemos perder tempo com que Helas, refutou com veemência, Não devemos perder tempo com que aquilo que Paulo tem, a igreja tem refutado com veemência, Então, meu amado, aqui aprendemos isto, que não podemos perder mesmo, tempo, com essas coisas infrutíferas que Paulo tem refutado veementemente. Então, o conhecimento das Escrituras não é para ostentar vaidade pessoal ou capacidade de intelecto. Eu conheço a Bíblia. Eu conheço a Bíblia de Gênesis a Apocalipse e de Apocalipse a Gênesis. Eu conheço a Bíblia daqui para lá e de lá para cá. Então, o conhecimento das Escrituras não é para a gente ostentar vaidade pessoal ou capacidade do intelecto, mas para nos fazer caminhar com o coração puro, uma boa consciência e uma fé não fingida. Aqui em 1 Timóteo capítulo 1, versículo 5 diz: ora, o fim do mandamento é a caridade. A finalidade do mandamento é a caridade, é o amor de um coração puro e de uma boa consciência e de uma fé não fingida. Olha, meu amado, guarda isso aí no teu coração, Mais uma vez, para você lembrar, Paulo sempre aconselhou a igreja quanto às ameaças de corrupção doutrinária. E você? Você professor de escola dominical, você pastor, você presbítero, você diácono, você líder na igreja, você tem advertido a sua igreja quanto às ameaças de corrupção doutrinária? Olha, meu amado, o termo fábula ou mitos poderia incluir narrações alegóricas, lendas ou ficções, ou seja, doutrinas espúrias em contraste com a verdade do Evangelho. Então, esta palavra era frequentemente usada em um sentido pejorativo, denotando deste modo as histórias falsas e histórias tolas. Então, Paulo ele adverte a igreja com relação a essas palavras, a esses termos, a questão das fábulas, das histórias, bom? Olha, a terceira parte da lição tem o tema: a igreja como guardiã da sã doutrina. Olha, meu amado, isso aqui é muito importante. A igreja como guardiã da sã doutrina. Você sabia que você é uma sentinela, que a igreja ela precisa estar de prontidão, que ela precisa ser vigilante, para que não permita que Satanás infiltre no meio das suas doutrinas as filosofias humanas, os costumes humanos, as culturas de outros credos? A igreja, meu amado, é coluna e é a firmeza da verdade. Por quê? Porque a igreja está edificada em Cristo e Jesus é a verdade. Em Timóteo, o apóstolo
declarou que a igreja sustenta a verdade. É isso que tem acontecido na congregação onde você se congrega. A congregação tem sustentado a verdade. Olha, aqui em 1 Timóteo 3,15 diz assim: mas se tardar para que saibas como convém andar na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, que é a coluna e firmeza da verdade. Então a igreja é declaradamente aqui pelo apóstolo Paulo a Timóteo que ela sustenta a verdade. A igreja é a coluna da verdade. Então a igreja não pode permitir que as sãs doutrinas sejam corrompidas. Então, por conseguinte, diante das falsas crenças, a igreja ela é a coluna, a igreja é a firmeza da sã doutrina, tá? Por isso é que o Senhor diz que nós somos sal e luz, e que o sal não pode tornar-se insípido, tá entendendo? Não pode haver adulteração das doutrinas bíblicas da igreja. A igreja é a demonstração viva e santa da verdade revelada nas Escrituras. Então, a igreja é quem vai refletir para o mundo as verdades bíblicas. Como? Pela mudança, pela transformação, tá? Pelo caráter que a igreja ganha a partir da aplicação das sãs doutrinas da palavra de Deus. Por isso, a igreja mantém, a igreja defende veemente a sã doutrina contra os erros, contra a oposição intelectual, a oposição filosófica, a oposição religiosa dos falsos mestres. Nós não podemos nos descuidar desse papel importante da igreja. Então, a igreja é guardiã da sã doutrina da palavra de Deus. A igreja é a coluna, a igreja é a firmeza da verdade. Por quê? Porque a igreja está edificada em Cristo. Tá certo, meu amado? O objetivo do zelo pela sã doutrina. Qual seria, então, o objetivo de zelar pela sã doutrina da palavra de Deus? Preservar o amor de um coração puro e de uma fé não fingida. Quando nós zelamos pela sã doutrina, nós estamos preservando o amor, né, de uma fé, né, de um coração puro, de uma fé que não é fingida. Paulo fala aqui em Timóteo, para Timóteo aqui, no capítulo 1, versículo 5, ele diz: ora, o fim do mandamento, a finalidade, ele está dizendo aqui, a finalidade do mandamento é o amor de um coração puro e de uma boa consciência e de uma fé que não é fingida, sabe, meu amado? Então é preciso nós zelarmos, sim, pela sã doutrina. Nós somos, sim, zeladores, cuidadores, preservadores da sã doutrina da palavra de Deus, tá? A finalidade da defesa da doutrina, meu amado, é o amor como prática sincera da fé em Jesus Cristo. Então, nosso objetivo em defender as doutrinas bíblicas da igreja é realmente o amor. Termos o amor como prática sincera da fé em Jesus Cristo. O falso ensino e os falsos mestres, eles geram contendas, dissensões, gangrena na comunhão. Logo, não há cristianismo ortodoxo sem a prática do amor, de um coração puro e de uma fé que não é fingida, tá? Então a igreja do Senhor Jesus Cristo, ela é ortodoxa, ela segue o que é certo, ela segue o que é firme, ela segue o que é verdadeiro, tá certo, meu amado? Então, jamais esqueça que
nós precisamos realmente seguir as sãs doutrinas da palavra de Deus, tá? Então, uma igreja como guardiã da sã doutrina tem primazia do amor. O fim do mandamento é o amor, tá? Então, a finalidade do mandamento é o amor. E nós temos isso aqui expresso em 1 Timóteo, capítulo 1, versículo 5. Nós já fizemos essa leitura, não é? Então, em 1 Timóteo, o amor aparece como um freio, né? Um freio que nos detém diante de tantas situações. É o amor que nos freia, né? Que nos impede de cometermos absurdos. É o amor que nos freia para não cairmos no abismo. É o amor que nos freia para não negarmos a Jesus Cristo. É o amor que nos freia para não fazermos o mal. E é o amor que nos conduz realmente a Cristo e à prática da fé cristã. Tá bom, meu amado? Então, o amor aparece aqui como um freio, como um instrumento de equilíbrio no combate às falsas doutrinas. Aqui na epístola, ou na epístola paulina, o combate nunca é contra pessoas. Nós precisamos entender que nós não estamos lutando contra as pessoas, tá? Mas contra as ideias que elas representam. E nós temos no meio da igreja pessoas que representam ideias que contradizem a sã doutrina da palavra de Deus. Então, nós não vamos ter essas pessoas como nossas inimigas, mas suas ideias, sim, é que poderão corromper a sã doutrina, os bons costumes da igreja, tá? Então, meu amado, precisamos realmente combater as ideias que essas pessoas representam. O zelo do apóstolo se dá justamente para impedir que o espírito dos falsos mestres se infiltrasse na igreja. Então, nesse caso, o amor, como fim do mandamento, é o antídoto perfeito. Ora, o amor de um coração puro meu querido, o amor de um coração puro é um amor que procede de dentro para fora, não se tratando de mero sentimento. Nesse amor, o coração é santificado pelo Espírito Santo, gerando uma pureza interior, pois um coração sujo pelo pecado não pode agir amorosamente. Já um coração limpo diante de Deus recebe e vê as coisas espirituais de maneira transparente. Então, no amor não há lugar para imparcialidade, pois se cultiva uma boa consciência. Nem lugar para simulação, para fingimento, para hipocrisia, pois se cultiva uma fé não fingida, como diz aqui 1 Timóteo capítulo 5. Ora, o fim do mandamento é o amor. Amor de um coração puro, de uma boa consciência e de uma fé não fingida. Meu querido, espero que você esteja entendendo a palavra de Deus, que você esteja recebendo no seu coração. Olha, meu querido, aprendemos que a igreja é a guardiã dessa doutrina. Como coluna e firmeza da verdade, a igreja é a guardiã da sã doutrina. Então, meu querido, a menção da verdade no versículo 15 estimula o apóstolo a uma exclamação. E sem dúvida alguma, grande é o mistério da piedade. Tá? Então, meu querido, a expressão traduzida como sem dúvida alguma do grego homologomenos significa, tá?
por consentimento mútuo e expressa a convicção unânime dos cristãos. Então, meu amado, é necessário que nós sejamos unânimes na defesa do Evangelho do nosso Senhor, do nosso Salvador Jesus Cristo. A Bíblia, a palavra de Deus, é a fonte genuína da doutrina cristã. Por isso nós precisamos ser dedicados no estudo da palavra de Deus. Precisamos ser dedicados estudantes das Sagradas Escrituras, a fim de que zelemos pela sã doutrina. Levemos em conta que a finalidade da Bíblia é o amor para em Cristo vivermos com um coração puro, vivermos uma fé não fingida. A exemplo de Paulo, somos chamados para zelar pelo ensino de Cristo a fim de edificar a igreja do Senhor. Tá certo, meu querido? Então jamais esqueça que você é a igreja. Jamais esqueça que você é um guardião da sã doutrina da palavra de Deus. Amém? Para refletir, eu quero destacar aqui algo importante. Vamos lembrar aqui qual é o conceito de ortodoxia? Você ainda lembra? Qual o conceito de ortodoxia? Lembra? A definição técnica para a palavra ortodoxia diz respeito à absoluta, ao que é certo, conformidade com os princípios ou doutrina, tá? Então nós aprendemos que nós, a igreja do Senhor Jesus Cristo, é ortodoxa. Ela segue o que é certo, né? Nós também, para refletirmos, qual é o conceito de heterodoxia? Se ainda lembra, nós aprendemos sobre isso, tá? Aprendemos que a palavra hétero, né, significa diversos, não é verdade? E heterodoxia nos arremete à opinião diferente, à oposição aos padrões, às normas ou aos dogmas estabelecidos, tá? Então, hétero nos arremete à diversidade, tá? E então nós não podemos viver a heterodoxia, precisamos viver a ortodoxia, doutrinas bíblicas da igreja absoluta. Amém? Ainda para refletir, a que contexto se refere o zelo de Paulo para preservar a sã doutrina da palavra de Deus? Olha, lembra o que nós estudamos? Paulo se refere a outra doutrina, como a que nada tinha a ver com a genuína doutrina de Cristo. Então Paulo está falando de uma doutrina diferente, que não tem a ver com a palavra do Senhor Jesus. E nós, como zelosos da sã doutrina, né, nós, como pessoas que preservamos a sã doutrina, devemos combater, como Paulo, com veemência, as falsas doutrinas na igreja. E ainda para refletir, o que Paulo declarou a respeito da igreja. Tá? Lá em 1 Timóteo, no capítulo 3, no versículo 15, ele diz: mas se tardar, para que saibas como convém andar na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, a coluna e firmeza da verdade. Então, amados, Paulo declarou que a igreja, ela sustenta a verdade, tá? Mesmo com a ameaça de sermos mortos, nós precisamos sustentar a verdade de Deus. Qual é a finalidade do mandamento? Qual é o fim do mandamento? A Bíblia nos diz que o fim de tudo é o amor. Que sejamos praticantes do amor cristão, possamos seguir a palavra de Deus com alegria nos nossos corações, possamos sermos seguidores do Senhor Jesus. Amém? Meu querido, chegamos ao final de mais uma lição da Escola Bíblica Dominical.
lição do dia 12 de dezembro de 2021, quando nós também comemoramos o Dia da Bíblia. O tema, o zelo do apóstolo Paulo pela sã doutrina. E o texto áureo, tem cuidado de ti mesmo e da doutrina. Persevera nestas coisas, porque fazendo isto te salvarás tanto a ti mesmo como aos que te ouvem. 1 Timóteo, capítulo 4, versículo 16. E a verdade prática da lição é que a Igreja de Cristo é a única instituição divina na terra que preserva a doutrina, né? E defende a sã doutrina diante dos enganos e dos males que as heresias provocam, né? A Igreja do Senhor Jesus. Tá bom, meu amado? Deus esteja no controle de tudo e de todos. Que Ele esteja abençoando a sua vida grandiosamente. Quero pedir para você acessar o nosso canal no YouTube. Lá estão todas as nossas publicações. Peço para você se inscrever no nosso canal ali no YouTube. Também que você deixe lá o seu joinha, tá? E que você ative lá o sininho para quando nós publicarmos um novo vídeo, você seja avisado, né, e possa assim assistir mais uma palavra da Escola Bíblica Dominical ou uma outra publicação que porventura venhamos fazer. Olha, quero convidar você para daqui a pouco, às 7h30, estar conosco na sede da nossa igreja. Estamos localizados aqui em Santo Antônio do Tauá, na Travessa Magalhães Barata, bem próximo à Escola Aloysio Chaves. Mas nós temos mais endereços aqui. Lá no bairro do Moraizão, na rua Manuel Prata, nós temos a Comunidade Batista Cristã, onde o pastor Adriano está ali ministrando sempre a Escola Bíblica Dominical e também os cultos da noite, né? E nós temos também lá no bairro do Sol Nascente, o pastor Leandro, a pastora Socorro estão ali também, né? Com a Escola Bíblica Dominical às 8h da manhã. Lá no bairro Nova Esperança, nós temos ali também a nossa igreja lá e o nosso irmão Adriano está ali na liderança agora desse trabalho, para a glória de Deus, e você é nosso convidado a fazer uma visita ali. Lá no loteamento Manuel Lobo, nós temos a nossa igreja ali também, né? O pastor Genival, a pastora Albaniza está ali, para a glória de Deus, ministrando a palavra ali, tá? Logo mais às 8h, tá certo? Meu querido, nós também temos igreja no estado do Amapá, lá em Macapá, na rua Pastor Diocleciano, tá? 177, tá? No bairro Jardim Marco Zero. Você é nosso convidado a fazer a visita lá. O pastor Paulo Machado está ali aguardando você. Lá no Mazagão nós temos o bispo Silvio Ney, ali no Templo Sede, no centro de Mazagão, tá? Também ministrando a Escola Bíblica Dominical. O presbítero Adaildo lá no bairro Caega, também ali às 8h da manhã, ministrando a Escola Bíblica Dominical. O presbítero Sérgio, lá no bairro da Olaria, também ministrando a Escola Bíblica Dominical. O pastor Pedro, lá no Sicuriju, também ministrando a Escola Bíblica Dominical. Pastor Enéas, lá no Piaçacá, também ministrando a Escola Bíblica Dominical. Tá certo? O pastor Santana, lá em Anauerapucu, também ministrando a Escola Bíblica Dominical. O presbítero Otoniel, lá no Rio Anauerapucu, também ministrando a Escola Bíblica Dominical. Também a nossa igreja lá no Distrito de Coração, ali também a ministração da Escola Bíblica Dominical. Lá em Santana, na cidade de Santana, no bairro Igarapé da Fortaleza, também ali ministrando a Escola Bíblica Dominical. Meu querido, Tracuateua da Ponta, aqui no Pará também, ali a pastora Rosângela está ministrando a Escola Dominical. Você é nosso convidado aí em Burralho, em Santo Amaro, para a Escola Bíblica Dominical. Deus te abençoe, fique na paz do Senhor Jesus, que Ele te dê a graça e te dê a paz. Amém? Louvado seja o Senhor.